O que é frustração, né? Se a gente falar, por exemplo, a grosso modo, frustração é o fato de se desenganar, né? Aquilo que você acreditou e você foi vilipendiado por acreditar em determinadas promessas. Mas é interessante que a palavra frustração ela vem do latim frustrare, né? Que vem do alemão fraus. Por isso que vem a palavra fraude, né? A pessoa foi fraudada, né? E hoje em dia as pessoas se sentem muito frustradas, né? Interessante que o ser humano é um ser muito mais empírico do que conceitual. Porque a pessoa, quando ela vai se frustrando ao redor, né, conforme o tempo, na verdade, a pessoa vai tendo uma outra concepção da vida. Primeiramente, a criança, quando se desenvolve, ela é extremamente crédula, né? Ela crê na palavra dos seus pais, ela crê na palavra dos seus amigos da escola, ela acredita, né, nas brincadeiras, né, de infância, né, das promessas feitas entre amiguinhos, né, aquelas promessas do primeiro namoro bem pueril, e a partir daí a criança se frustra. E o que acontece? Interessante que a frustração começa desde quando a criança vai tendo consciência da realidade. Um dos primeiros a frustrar muitas vezes é o pai, é a mãe, né? E depois as pessoas de outros convívios mais próximos, os amiguinhos da escola, né? Os amiguinhos da infância. Então, com isso a pessoa vai, por exemplo, acumulando, né, essa experiência vital à existência e ela apenas presta mais atenção às frustrações que têm um valor ideológico muito grande, falando que ela se sente extremamente frustrada na vida. Porque o ser humano ele tem essa espécie nos seus relacionamentos, né, de micro frustrações. O que seria? São pequenas rupturas, vamos dizer assim, no inconsciente. E isso vai criando trauma, né? Então, cada vez que você vai se relacionando com alguém diferente, né, diversas partes do seu inconsciente, vamos dizer que o consciente fosse como um todo, né? Ele vai sendo trincado, ele vai sendo rachado. E isso vai formatando conceitos, vai formatando valores, conceitos, valores e verdades. Com isso, a pessoa ela vai se tornando um ser muito mais conceitual, tendo uma visão muito mais conceitual e hermética da vida, né? Então, as pessoas têm um costume muito de falar assim, que forma o próprio conceito, mas o conceito estritamente nasce pela relação entre os afetos, visto que o ser humano, né, se relaciona a todo momento, se frustra a todo momento e frustra as outras pessoas. Interessante que quando você é a favor do seu ideal, né, você frustra a outra pessoa. Quando você é a favor do ideal da outra pessoa, você frustra a si mesmo. Então, essas micro, vamos dizer assim, né, esse neologismo, essa micro frustrações faz parte, por exemplo, do nosso inconsciente. Isso vai formando, de uma certa maneira, o nosso caráter, né? Mas o problema é que quando falamos assim de frustrações, a gente sempre pega ela a grosso modo, uma frustração no trabalho, né? Uma frustração de um amor que não deu certo, uma frustração com o pai e com a mãe, né? Que a criança tinha um ideal com o pai, né? Com o pai e a mãe, porque não, o pai e a mãe vai sempre mimar o filho que ama, né? Vai criando o filho, vai dando amor, vai temperando de amor e de carinho. E o não, né, faz parte como processo de maturação, mas o nosso inconsciente não interpreta dessa maneira, né? Somos muito mais instintivos, somos muito mais pulsionais, vamos dizer assim, na teoria freudiana. O porquê? Porque toda vez, por exemplo, que temos um determinado complexo, o complexo ele sempre nasce da nossa frustração com o meio, com a realidade e com o outro, né? E formatamos essa culpa ao outro, porque foi o outro que
né? Vamos dizer assim, a culpa é do outro porque o outro me marcou. Sim, a culpa é do outro e tanto minha quanto sua. Aliás, a culpa é de todo mundo e a culpa é de ninguém. Porque muitas vezes tem uma neurose que é chamada neurose de destino, né? Isso a gente vemos, por exemplo, na psiquiatria. O que significa? Todos os traumas e complexos que você tem, você sempre vai remeter ao outro que causou. Mas isso é a neurose de repetição. O ser humano, quando vai fomentando o seu caráter, vai formando a sua identidade, ele repete todos os atos. Então, o que você é hoje é extremamente o que você era há 30, 40, 50 anos atrás, não importando até mesmo a sua idade. Então, por exemplo, e quando você tem essa frustração, há uma quebra de padrão nessa repetição. O que você vai repetir? Vai repetir os sentimentos, né? Porque toda espécie de trauma sempre acontece por uma espécie de terceiro, que está, por exemplo, tá o seu inconsciente aqui, né? Então, há essa microfraturas que vai desintegrando todo o seu inconsciente. E isso cria complexos e traumas. E a pessoa começa até a constelar, que é um termo totalmente psicanalítico. O que é isso? Quando você está já em uma determinada idade, você já alcançou uma maturidade na vida, você vai ter, por exemplo, no seu consciente as manifestações do inconsciente. O inconsciente é mais ou menos como se fosse uma criança que não foi muito bem cuidada, né, pelo mundo, né? Sofreu, por exemplo, as dores e injustiças do mundo. Então há uma espécie de constelação. Por exemplo, aquela música que você escuta, que, sabe, gera um determinado gatilho que dá uma dor de cabeça, ou isso pode até gerar mesmo uma dor de cabeça, uma tristeza, uma depressão, uma determinada frase, né? Que muitas vezes que você não lembra dessa frase, mas essa frase lhe dá uma determinada tristeza e você não sabe por quê. Porque o nosso inconsciente ele tem muito esse costume de traçar um caminho estreitamente, vamos dizer assim, não linear, né? Mas ele pode absorver, né? Ele absorve, por exemplo, informações verbais e não verbais. Essas informações não verbais, né, são sentimentos que nascem no inconsciente quando ele é traumatizado. Então, isso muitas vezes repete da nossa natureza adulta. Então, visto como todos, né, traumatizam todos, né, na verdade, né, e na maioria das vezes nós somos vilões e também somos vítimas, né? Somos algozes e vítimas, tanto de nós como dos outros. Então, em espécie, por exemplo, da nossa frustração de vida, é uma coisa que o ser humano deveria acostumar, mas só que ele não acostuma com seus próprios fantasmas, né? Porque são os nossos fantasmas, são as nossas crises infantis não resolvidas que sempre florescerá na nossa vida adulta. E com isso transmitimos essa culpa aos nossos pais, né? E muitas vezes, né, queremos fazer isso como uma espécie de compensação por aquele sentimento que a gente sofreu em outras horas, né? Assim como diz aquela música do Renato Russo, Pais e Mães, né? Pais e Filhos, né? Que ele fala bem assim que os filhos reclamam dos pais, mas os filhos serão igualmente aos pais quando crescerem. Então nós somente somos, né, a manifestação dos nossos pais e os nossos filhos serão as nossas manifestações. Então somos especialistas em passar traumas, né, traumas, doenças emocionais, né, traumas, doenças emocionais e feridas existenciais ao decorrer do dia. Então esse é a sina do ser humano, né, enquanto nós vivemos nesse imenso universo do qual fazemos parte.